Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Estamos chegando ao final do episódio da série Jacó, filho de Isaac e Rebeca. E nesse último episódio, no qual se intitula-se A Ascensão de José, filho de Jacó, é uma história incrível de como Deus, o Eterno Criador, pode transformar a vida de alguém, levando-o do poço à prosperidade, da escravidão à liberdade e da prisão ao poder. José, como vimos, passou por muitos desafios, desde a inveja e ódio de seus irmãos até a falsa acusação que o levou à prisão. No entanto, em cada situação, José permaneceu fiel ao Eterno Deus e confiou em sua providência. E José teve sonhos, os sonhos de José, filho de Jacó. O primeiro sonho de José é descrito no livro de Bereshit, Gênesis, do capítulo 37, do versículo 5, 8, que diz: José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso, os seus irmãos o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tive, eu peço a vocês que ouçam. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. O segundo sonho de José é descrito no livro de Bereshit, do capítulo 37, dos versículos 9 a 11. Diz assim: Teve ainda José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, e contando-o a seu pai e a seus irmãos. Jacó então repreendeu José e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste, meu filho? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinar diante de ti em terra? E assim começou a jornada de José e a sua história. Foi somente depois de anos na prisão que José finalmente viu a mão de Deus, o Criador, agindo em sua vida, quando foi chamado para interpretar os sonhos do faraó do Egito. Deus, o Eterno, usou esses sonhos para avisar a Faraó sobre uma grande fome que estava por vir sobre a terra e para preparar o caminho para que José se tornasse o governador do Egito, responsável por salvar o povo da fome. Essa história nos ensina que Deus, o Criador, pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em bênçãos e oportunidades. José poderia ter desistido em qualquer momento, mas ele manteve a sua fé e esperança em Deus, e isso, eventualmente, levou à sua ascensão. A raiva e a inveja dos irmãos de José se originaram de seus sonhos, que indicavam que ele um dia governaria sobre eles. Eles sentiram ciúmes e despeito em relação a José. A sua animosidade aumentou quando seu pai Jacó lhe deu uma túnica colorida especial, o que os irmãos interpretaram como um sinal de favoritismo. Em sua raiva, os irmãos de José conspiraram para matá-lo, mas acabaram mudando de ideia e o venderam como escravo para um grupo de ismaelitas que passavam por ali. Eles cobriram a túnica de José com sangue de um animal e a levaram a Jacó, fazendo-o acreditar que seu filho havia sido morto por um animal selvagem. No entanto, José foi levado para o Egito e vendido como escravo a Potifar, um oficial do faraó. Lá, ele provou ser um servo fiel e ganhou a confiança de Potifar, mas acabou sendo acusado falsamente de tentar seduzir a esposa de Potifar. Mas, no entanto, no final de tudo, o Eterno Deus usou os eventos da vida de José para cumprir seus propósitos e levá-lo a uma posição de grande influência no Egito, onde ele pôde salvar seu povo e sua família da fome. Quando seus irmãos se reuniram com ele anos mais tarde, eles foram surpreendidos ao descobrir que José estava vivo e havia se tornado um poderoso governador. José perdoou seus irmãos pelo que eles haviam feito e lhes deu abrigo e sustento no Egito.
A história de José e seus irmãos é uma história de redenção e perdão e demonstra a maneira como Deus, o Criador, trabalha em meio às dificuldades e conflitos humanos. Embora os irmãos de José tenham cometido um ato terrível de violência e traição contra ele, Deus, o Criador, usou essa situação para transformá-lo em um líder sábio e compassivo. José, ao perdoar seus irmãos, mostra que ele entendeu o poder do perdão e da reconciliação. Ele não apenas perdoou seus irmãos, mas também os encorajou a deixar para trás o passado e trabalhar juntos para um futuro melhor. A história da ascensão de José, do filho de Jacó, pode ser encontrada no livro de Bereshit, Gênesis, do capítulo 37 a 50. Nesses capítulos, podemos ver como José enfrentou muitos desafios e dificuldades, mas permaneceu fiel ao Criador e eventualmente se tornou governador do Egito. A história de José e seus irmãos é uma história rica em lições valiosas sobre a providência divina, a importância da integridade e da esperança e o poder do perdão e da reconciliação. É uma história que nos ensina e nos inspira a confiar em Deus, o Criador, em todas as circunstâncias e a acreditar que Ele é capaz de transformar até mesmo as situações mais difíceis em algo bom. As Escrituras Sagradas não especificam quantos anos que José tinha quando seus irmãos o venderam como escravo para os ismaelitas. No entanto, sabemos que ele era o segundo filho mais novo de Jacó, com sua mãe sendo Raquel. É dito que José tinha 17 anos quando ele teve seus sonhos que o tornariam o governante sobre seus irmãos, conforme está registrado no livro de Gênesis, Bereshit 37, 2. E isto é o que houve com Jacó. José, sendo de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Portanto, acredita-se que ele tinha cerca de 17 ou 18 anos na época em que foi vendido como escravo. As Escrituras Sagradas também não especificam exatamente quantos anos que José passou como escravo e preso no Egito antes de se tornar governador. No entanto, com base nos relatos bíblicos, podemos fazer uma estimativa aproximada. Sabemos que José foi vendido como escravo e levado para o Egito, onde foi comprado por Potifar, um oficial egípcio, como está escrito no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 39, 1. José serviu fielmente a Potifar e ganhou a sua confiança, mas foi falsamente acusado de tentar seduzir a esposa de Potifar e foi preso, conforme está escrito no livro de Gênesis, Bereshit 39, versículos 7 a 20. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, e essas interpretações se mostraram corretas, como podemos encontrar no livro de Gênesis, Bereshit do capítulo 40, de 1 a 23. Mais tarde, o faraó teve um sonho que o perturbou e ninguém em seu reino pôde interpretar, exceto José, que foi trazido da prisão para interpretar o sonho, como podemos encontrar escrito no livro de Gênesis, Bereshit, do capítulo 41, 1 a 32. Com base nessas informações, podemos inferir que José passou pelo menos alguns anos como escravo e prisioneiro antes de se tornar governador. Uma estimativa razoável seria cerca de 10 a 14 anos. No entanto, é importante lembrar que esses são apenas cálculos aproximados e a Bíblia não fornece uma resposta definitiva para essa pergunta. Após interpretar o sonho do faraó, José foi nomeado governador do Egito no comando do armazenamento de alimentos durante os 7 anos de fartura que se seguiram. Podemos encontrar esse relato no livro de Gênesis, Bereshit, do capítulo 41, 33 a 36. Quando a fome chegou ao Egito,
e as terras vizinhas. Durante os 7 anos de escassez, José usou os alimentos armazenados para fornecer comida para as pessoas do Egito e para outros países que vieram em busca de ajuda, conforme está escrito no livro de Gênesis, do capítulo 41, versículo 46, 57. José usou os alimentos armazenados para fornecer comida às pessoas do Egito e para outros países que vieram em busca de ajuda, conforme está escrito em Gênesis, Bereshit 41, 46 a 57. Durante esse tempo como governador, José casou-se com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, conforme está escrito em Gênesis, Bereshit 41, 45. E teve 2 filhos, Manassés e Efraim, conforme está escrito em Gênesis, Bereshit 41, 50 a 52. Ele também teve a oportunidade de se reconciliar com seus irmãos que vieram ao Egito em busca de alimentos durante a fome, conforme está escrito em Gênesis, Bereshit 42, 45. Com base nessas informações, podemos inferir que José foi governador do Egito por cerca de 20 anos, já que a fome durou 7 anos e José foi nomeado governador antes do início dos anos de escassez, conforme está escrito no livro de Gênesis, Bereshit 41, 54. Mas é importante lembrar que esses são apenas cálculos aproximados e a Bíblia, a Escritura Sagrada, não fornece uma resposta definitiva para esses cálculos e essas perguntas. Depois de servir como governador do Egito durante os anos de fome, José viveu até uma idade avançada. A Bíblia não especifica quanto tempo ele viveu depois disso, mas menciona que ele viveu tempo suficiente para ver seus filhos, Manassés e Efraim, crescerem e se tornarem líderes das tribos de Israel, conforme está escrito no livro de Gênesis, Bereshit 48, 1 a 22. Em seu leito de morte, José abençoou seus filhos e seus netos e pediu a Deus, o Criador, que abençoasse as tribos de Israel. Podemos encontrar isso no livro de Gênesis, Bereshit 49, 22 a 26. Depois disso, ele morreu e foi embalsamado no Egito, conforme se relata no livro de Gênesis, Bereshit 50, 22 a 26. Com base nesses relatos bíblicos, podemos ver e inferir que José viveu por muitos anos após se tornar governador do Egito e ter filhos. Acredita-se que ele tenha morrido aos 110 anos de idade, com base no relato do livro de Gênesis, Bereshit, do capítulo 50, 26, que diz assim: E José morreu com a idade de 110 anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. A Bíblia, a Escritura Sagrada, não fornece uma resposta exata para quantos anos José sofreu no Egito como escravo e preso. Mas com base nos cálculos aproximados, acredita-se que ele tenha passado cerca de 10 a 14 anos como escravo e prisioneiro antes de se tornar governador no Egito. A Escritura Sagrada menciona que ele governou o Egito durante os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez, e que ele viveu tempo suficiente para ver seus filhos, Manassés e Efraim, crescerem e se tornarem líderes das tribos de Israel. A Bíblia, a Escritura Sagrada, não especifica quantos anos exatos ele viveu após se tornar governador ou quanto tempo ele viveu antes de morrer aos 110 anos de idade. É importante lembrar que essas são estimativas aproximadas baseadas nas informações bíblicas disponíveis, no qual encontra-se nas Escrituras Sagradas. Além disso, a história de José é uma das mais fascinantes e inspiradoras da Escritura Sagrada. Embora tenha passado por muitas dificuldades e desafios ao longo de sua vida, ele manteve sua fé em Deus, o Criador, e nunca desistiu. Sua história é um lembrete para todos nós de que, mesmo em meio às maiores adversidades, é possível manter a esperança e a confiança no eterno Deus.
podemos aplicar hoje em dia, nos dias atuais, a história de José em nossas vidas. Manter a fé em Deus, o Criador, em tempos difíceis. Quando enfrentamos desafios e dificuldades em nossas vidas, é fácil perder a esperança e a fé. Mas a história de José nos lembra que, mesmo em meio às maiores adversidades, podemos manter nossa fé em Deus, o Criador, e confiar que Ele está conosco em todos os momentos. Perdoar os outros, assim como José perdoou seus irmãos por tudo o que eles fizeram com ele, devemos buscar o perdão em nossos relacionamentos com outras pessoas. O perdão nos liberta do ressentimento e da raiva, permitindo-nos seguir em frente com nossas vidas. Quando somos feridos por outras pessoas, pode ser difícil trabalhar pela reconciliação. No entanto, a história de José nos mostra que a reconciliação é possível, mesmo após os maiores conflitos. Devemos estar dispostos a buscar a reconciliação em nossos relacionamentos, mesmo quando parece impossível. A história de José mostra como ele manteve a sua integridade e honestidade em todas as situações em que se encontrou. Devemos sempre nos esforçar para fazer o que é certo, mesmo que isso signifique enfrentar desafios ou dificuldades em nossas vidas. Podemos ver que a história de José começa com seus sonhos de grandeza, que foram ridicularizados por seus irmãos. No entanto, ele continuou a acreditar em seus sonhos e trabalhou duro para realizá-los. Devemos acreditar em nossos sonhos e trabalhar duro para alcançá-los, mesmo quando enfrentamos oposição ou desânimo, pois sabemos que tudo é possível para aquele que crer. Que possamos ser inspirados, através dessa história, a confiar em Deus, o Criador, buscar a reconciliação e perdoar os outros, e usar nossas experiências para ajudar aqueles ao nosso redor e glorificar ao eterno Deus. Que o Criador, nosso Elohim, Deus Todo-Poderoso, nos ajude a viver de acordo com seus ensinamentos e a seguir o seu plano para nossas vidas. Vamos entrar em oração. Eu quero agora orar com você. Querido Deus, Senhor, nós te agradecemos por nos dar essa história como uma inspiração. Um homem que manteve a sua fé e sua integridade em face das maiores dificuldades. Através do relato e da história de sua vida, nós aprendemos sobre a importância de manter a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Aprendemos também a valorizar a integridade e a honestidade, a perdoar os outros e a buscar a reconciliação. E aprendemos a acreditar em nossos sonhos e a trabalhar duro para alcançá-los. Senhor, sabemos que nossas vidas também são cheias de desafios e dificuldades. Pedimos que nos ajude a enfrentá-los com a mesma coragem, fé e perseverança que José demonstrou. Senhor, também te pedimos, ó Deus Criador, nos ajude a manter a nossa fé em Ti, mesmo quando tudo parece perdido. Nos ajude a perdoar aqueles que nos feriram, buscando a reconciliação em nossos relacionamentos. Também nos ajude a nos tornar e ser pessoas íntegras e honestas, mesmo quando tudo parece perdido. Senhor Deus Todo-Poderoso, Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, agradecemos por tudo o que tens feito por nós e por nos mostrar o caminho da vida através da história de José. Te pedimos que o Senhor continue a nos guiar e a nos abençoar em nossas vidas, para que possamos seguir Teus planos e propósitos para nós. E que o Senhor esteja com cada um daqueles que intercedem e clamam pelo Teu nome. Oramos tudo isso em nome de Yeshua HaMashiach, o Cristo. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like, o seu gostei e ative os sininhos para receber as notificações. Shalom!